Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está ligado aí no programa Maná Diário. Programa este que é publicado no canal Cristo é Resposta todos os dias ao meio-dia. É transmitido ao vivo, uma palavra de ensino, uma palavra de edificação para você que é membro da igreja e para você também que não é membro da igreja, porém crê no nosso Senhor Jesus Cristo, crê no plano de Deus para a salvação da humanidade. E você que tem fome e tem sede, é para você que esse programa é designado. Você pode ser um membro da igreja, de qualquer igreja, porém não ter fome, não ter sede de Deus. Você pode ser alguém que frequenta cultos, né, sempre está ali indo aos cultos, participando, fazendo parte da doutrina, vamos dizer assim, do ensaio que a igreja tem, né? Primeiro é o louvor, depois é a pregação, etc, etc, que é algo que está muito certo, né? Isso não é errado. Toda igreja precisa ter uma organização, né? Toda instituição. Mas acima disso, o que precisa estar? Precisa estar o fluir do Espírito, precisa estar a fome, a sede de quem está lá. Então, você pode seguir todos esses parâmetros, né? Isso que às vezes tem numa igreja, que você congrega, porém você pode não ter sede. Você pode não ter sede, não ter fome de Deus. Você pode estar lá como quem quer se aproximar de Deus por medo de ir para o inferno. Você pode estar lá como quem tem interesse apenas entre os irmãos lá, interesse em algo que algo que eles podem te oferecer, algo que a igreja pode te oferecer. Você pode estar lá com o objetivo errado, com a intenção errada. Então, o principal é você ter fome e você ter sede. Então, se você tem fome, se você tem sede, esse programa é para você, Maná Diário. Amém? Nesse momento eu vou fazer uma curta oração, apenas para a gente poder iniciar. Senhor Deus, em nome de Jesus, entro em Tua presença, eu e essa pessoa que está assistindo do outro lado. Querido Deus, peço que o Senhor venha nesse momento dar uma fome, dar uma sede para essa pessoa. Fome do Senhor, sede do Senhor, de ouvir a Tua palavra, de ser edificada. De, acima de tudo, aprender, ter conhecimento, porém praticá-lo, colocar em prática na vida. É isso que nós oramos, Deus. Eu te peço isso em nome de Jesus. Fala o coração dessa pessoa nesse momento. Amém. Amém? Se você é alguém que está entrando agora, caiu de paraquedas aqui, vamos assim dizer, né, nesse linguajar, alguém te enviou esse vídeo, e você é uma pessoa que ainda não conhece as boas novas de Cristo, não conhece o Evangelho, permita te apresentar essa grande oportunidade, esse grande presente que Deus te deu. No início, quando o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, criou os céus e a terra e posteriormente criou a humanidade, Ele tinha um plano para a humanidade. Plano este que consistia na comunhão, em estar perto, em conversar com o homem, ensinar, em acompanhar o homem no processo da criação. Porque no início Deus deu poder ao homem para que ele dominasse sobre todas as coisas, sobre animais, sobre tudo que está no mundo. Ao mesmo tempo, Deus também criou para o homem uma mulher. Nesse momento ele instituiu, né, o casamento, homem e mulher, para que posteriormente eles viessem a povoar a terra. Feito isso, Deus estava concretizando os planos dele para o homem. Deus ele estava caminhando para aquilo que ele queria, né, a perfeição. Ainda não era algo totalmente perfeito, mas estava caminhando para isso. Deus deu apenas uma ordem para o homem. Até então o homem sempre caminhou em obediência com Deus, em obediência, em submissão. Mas não uma submissão de opressão, mas uma submissão em amor. O homem conhecia a Deus assim como Deus conhecia o homem. E o homem conhecendo a Deus, ele entendia a natureza de Deus. O homem entendia a existência dele. Então ele obedecia a Deus, andava com Deus em amor, em intimidade principalmente. Então, o homem caminhava dessa forma com Deus, em obediência. E Deus deu uma lei apenas, uma ordem, que eles não comessem de um determinado fruto. Porque no momento que comessem daquele fruto, morreriam. Morreriam ali no sentido espiritual, né? Passariam a ter um conhecimento completo.
E era essa a ordem que Deus deu, para que não fizesse aquilo a única ordem, a única lei. E, ademais, conforme o tempo foi passando, Satanás, em forma de um animal, né, da serpente, enganou a Eva. Enganou por linguajar, pensamentos, a mulher. Dessa forma ela olhou para o fruto, viu que era agradável aos olhos, ao paladar. Teve aquela primeira impressão de olhar, ser tentado, querer ter um conhecimento maior. Quando ela quis ter um conhecimento maior, ela foi e comeu do fruto. No momento que ela comeu do fruto, ela não só desobedeceu a Deus, mas ela obedeceu ao diabo, obedeceu às trevas. Obedeceu às trevas, deu fruto ao marido, Adão. E naquele momento, obedecendo a Satanás, ele começou a ter domínio sobre o mundo. A autoridade foi passada a ele. E sendo a autoridade passada a ele, todos os pecados posteriores, o Satanás ensinando a humanidade a caminhar no caminho da destruição. Naquele momento, o ser humano foi afastado de Deus. Aquela intimidade que tinha com Deus foi fechada. O mundo tendo sido dominado pelo pecado, tendo sido dominado pelas trevas, pelo poder de Satanás, o ser humano caminhou em perdição. E Deus, muitas vezes, procurou manifestar o poder dele. Né? Temos a história do dilúvio, né? Quando a humanidade entrou numa promiscuidade muito grande, mas Deus ele achou um remanescente que era Noé e a família dele para continuar. Daquela forma Deus formou uma aliança com ele, né? Uma aliança. Porém o ser humano ainda não estava ligado com Deus. Existiram sacrifícios posteriormente quando Deus instituiu o povo de Israel, né? Fez a promessa a Abraão, veio Moisés, veio a lei. Posteriormente vieram os profetas, que eram representantes de Deus aqui na terra, porém mataram os profetas, perseguiram. Então, todas as tentativas essas que refletiam em algo maior, de Deus atuar aqui na terra. E Deus completou o plano dele, que é o que eu vou dizer agora, as boas novas do Evangelho. Um ser humano afastado de Deus, sozinho no mundo, no pecado. Deus completou toda essa obra em Cristo. Cristo, Jesus Cristo. Cristo quer dizer ungido, escolhido. Então, o Senhor Jesus, que é o Cristo, que é o escolhido de Deus, Filho de Deus, Filho do Deus vivo. Esse Filho do Deus vivo, Deus enviou ele aqui na terra para... O Espírito Santo deixou Maria grávida, Maria que foi escolhida para gerar Cristo. E Cristo, tendo nascido nesse mundo, ele caminhou em comunhão com Deus, foi crescendo em estatura e sabedoria, como diz. E ao iniciar o ministério, Cristo ele foi batizado por João Batista nas águas, antes de começar a ensinar. E ao ser batizado, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo veio em forma corpórea, como pomba, desceu sobre ele. A partir daquele momento, o Espírito Santo estava com Jesus, a qual manifestava milagres, ensinos. Depois que Jesus foi batizado, ele foi levado ao deserto. A palavra de Deus diz que ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. O mesmo diabo que enganou o ser humano lá no início de tudo. O mesmo diabo que o homem obedeceu, escolheu obedecer. Porém tem algo diferente aí. Cristo ele foi ao deserto, foi tentado, não uma, mas 3 vezes, o que a palavra diz, porém a palavra diz também que durante 40 dias ele foi tentado, porém foram essas 3 vezes que foram o estopim, né? Foi vamos dizer, as últimas 3 tentativas. Porém, diferente do que o homem fez, que foi obedecer ao diabo, Deus não fez isso, Jesus não fez isso. Jesus não obedeceu ao diabo. Jesus não foi, ele foi tentado, porém ele não obedeceu, obedeceu a Deus. A cada tentativa de tentar a Deus, tentar Jesus, Jesus ele respondia ao diabo com a palavra. O diabo, astuto, tentava Jesus com a palavra. E ele rebatia com a palavra. Não, mas está escrito. Da mesma forma que a autoridade que estava com o homem sobre o mundo foi passada para o diabo naquele momento disse para Jesus assim:
Se você se prostrar diante de mim, te darei todas essas coisas, porque tudo isso me foi dado. Ou seja, nós entendemos que a autoridade é passada. Eu não posso ter autoridade se essa não for me dada. Então o diabo tinha autoridade e ia passar ela para Jesus, porém Jesus disse, a palavra de Deus também diz, adorará somente a Deus, o Senhor, o teu Deus, somente a Ele prestará culto. E depois disso, tendo Jesus iniciado seu ministério, elegendo os discípulos, posteriormente elegendo eles apóstolos, 12 deles, né? Ele começou a pregar em diversos lugares ali, aos judeus. E seu plano foi completado na cruz do Calvário, onde eles condenaram Jesus, crucificaram Jesus. Mas tudo isso fazia parte de um plano maior. Jesus, naquele momento, preso no madeiro, em agonia, ele clamou ao Pai, por que me abandonastes? Porque além de toda a dor que Jesus sofreu, todos os açoites pela humanidade, que era para eu e você estarmos lá, além de toda a dor que ele sofreu, além de todo o sofrimento no corpo, Jesus também teve um sofrimento no espírito, na alma, que foi a separação de Deus. Naquele momento ele clamou a Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Ele sentiu a maior dor do ser humano, que foi ser separado de Deus. A maior dor que ele poderia sentir. Foi separado de Deus naquele momento. E dando o último suspiro, ele entregou o Espírito a Deus. E naquele momento, quando Cristo morreu, o que aquilo nos mostra é que quando ele morreu, nós também morremos junto com ele. Se você nesse momento crer que Jesus, o Filho de Deus, é o seu único e suficiente Salvador, é o único que pode salvar sua alma, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é o único que pode te levar ao Pai, é o único que pode te dar a vida eterna, vida verdadeira nessa terra. Se você crer nesse momento, você vai ter a vida eterna. Se você crer nesse momento, você vai morrer como Cristo morreu. E você vai nascer de novo no Espírito. Seu Espírito vai nascer de novo. Você vai ter uma nova vida. É tudo pela fé. Não importa as suas obras, não importa aquilo que você fez. Cristo apaga todo o seu passado. Cristo tira todos os seus erros. Apaga. Você tem uma nova vida. Uma nova vida a seguir, a viver. Quando Cristo morreu, ele não só morreu, como ele ressuscitou posteriormente. O Espírito de Deus ressuscitou ele dentre os mortos. Então eu morri, mas eu também ressuscitei com Cristo. E se eu ressuscitei com Cristo, eu ressuscitei para uma nova vida. Eu ressuscitei para uma vida sem pecado. Eu ressuscitei para uma vida onde eu posso mortificar a minha carne para poder viver para Deus. Não quer dizer que eu não tenho mais pecado, eu ainda sou um pecador. Porém, meu espírito é nascido de novo. Agora eu tenho a vida eterna pela fé. Eu sei que agora, mesmo que eu peque, Cristo lava os meus pecados, o sangue de Cristo me lava. Eu peço perdão e Ele me liberta, Ele me lava. Eu posso voltar a viver a minha vida buscando santidade, ser santo. Ser santo não é perfeição, ser santo é o ser separado. Assim como Adão foi separado a Deus, ele era separado, tinha um momento com Deus, nós também podemos ter. Além da vida eterna, Cristo conquistou para você o direito de se aproximar de Deus, de orar, de estar em Deus em oração, estar perto de Deus. E quando você está perto de Deus, tudo some, tudo se vai. Se você entendeu nesse momento as boas novas, se você nesse momento entendeu o Evangelho, seja salvo nesse momento, seja liberto, seja restaurado, renovado. Cristo te ama, Jesus te ama. O amor de Deus não pode ser descrito. O nosso amor pode ser descrito. Eu amo até o ponto em que aquela pessoa faz mal a mim. Eu amo se aquela pessoa for uma pessoa boa para mim. Se aquela pessoa puder me oferecer algo. Aí eu amo. Mas Deus não é assim. Mesmo nós pecando, mesmo que nós pequemos, né? Mesmo que nós erremos, Ele ainda nos ama. Deus nos amou enquanto nós ainda éramos pecadores. Isso é muito tremendo. Nosso amor é falho, mas o amor de Deus não é. Então, creia nesse momento que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou pela sua vida. Que você tem valor.
E posteriormente Deus vai te revelar tudo o que Ele tem para sua vida, os propósitos, os planos, para você, para sua família e todos os aspectos da sua vida. E se você creu nesse momento, eu quero também te falar um pouco sobre a fé. A fé é essa que te salvou nesse momento, que te permitiu ser salvo. Jesus, quando Ele andava pelas ruas, pregando as boas novas, curando, teve um certo homem que Jesus disse assim: a sua fé o curou. A sua fé o curou. Jesus, ele impunha as mãos, orava, porém se a pessoa não tivesse fé nele, no poder dele, ela não podia ser curada. Nesse momento você foi salvo pela fé. E por isso, você, todos os dias da sua vida, a partir do momento que você aceitou Jesus, você precisa andar por fé, precisa ter fé. Tendo fé em Deus, é assim que você vai viver a cada dia, ser restaurado. É assim que você vai viver cada dia. É assim que você vai viver cada dia em comunhão, buscando a presença de Deus. Eu vou encerrar nesse momento. A fé, ela é diferente de você acreditar. Porque acreditar é diferente de crer. Se eu creio, eu digo assim, eu sei disso, eu tenho convicção disso. E se eu tenho convicção, eu não apenas acredito, eu não apenas tenho uma esperança naquilo, mas eu sei que aquilo é verdade, eu escolho acreditar que aquilo é verdade. E se eu escolho acreditar que aquilo é verdade, eu digo assim, eu sou. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu não tenho amor por outras pessoas, eu não consigo ter, em vez de eu dizer assim, eu queria amar mais, eu digo assim, eu amo mais. É diferente. Dizer que eu quero, eu queria, não, se eu dizer que eu sou, o fato de eu declarar isso na minha boca, isso tem poder. Sua palavra tem poder. Então ande por fé a partir de hoje, porque a sua fé o salvou e é ela que vai constituir os seus dias a partir de hoje. Amém? Nesse momento eu vou fazer uma oração para estar encerrando. Peço que você feche seus olhos. Senhor Deus, nesse momento nós entramos em Tua presença, eu e a pessoa do outro lado. Peço que o Senhor venha em nome de Jesus confirmar a Tua palavra, confirmar tudo aquilo que o Senhor falou nesse momento, através da minha vida. Que essa pessoa venha entender o Evangelho, Deus, se ela já é salva, que ela venha entender mais ainda o Evangelho, venha dar valor à salvação, e que ela venha desenvolver a salvação. E essa pessoa, Senhor Deus, que acabou de receber o Evangelho, Deus, fala o coração dela, que ela venha entender a verdade, que ela venha ser restaurada em nome de Jesus, que ela venha viver uma vida agora pela fé no Senhor, crendo no seu poder. Eu te agradeço nesse momento pela Tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor fez, que o Senhor está fazendo e que o Senhor ainda vai fazer. Muito obrigado, Deus. Amém. Amém. Muito obrigado por estar ligado aí no programa Maná Diário. Amanhã, ao meio-dia, ao vivo, novamente, aqui pelo canal Cristo é